Passado mais que presente. A percepção do tempo fundamentaria o próprio tempo? A professora de Sociologia Lorena Hausmann comenta as dimensões do tempo e os seus desdobramentos na sociedade. Como o tempo perpassa as relações de trabalho e de que forma a medição do tempo influenciou os modelos de produção e a produtividade. A segunda palestra do Conferências URGS 80 anos, As Dimensões do Tempo, Memória e Esquecimento, começa agora. Boa noite a todos, agradeço a presença e agradeço a Sinara e a curadoria dessa atividade por ter me convidado para participar, o que eu considero uma honra e uma distinção. Eu me detive para pensar na minha intervenção hoje na proposta da temática de todo o ciclo, que é o passado mais que presente. Pensando em passado e pensando em presente, não se pode deixar de abordar a questão do tempo. Mas o que é o tempo? Do ponto de vista de uma definição rigorosamente metodológica, o tempo é algo muito difícil de definir. Mas o tempo deve ser sempre associado com alguma coisa fundamental, que é a percepção do tempo. Se não há percepção do tempo e do passar do tempo, o tempo não existe. Há algumas sociedades, algumas comunidades primitivas que não têm, inclusive, um termo para designar isso que nós entendemos como tempo. Porque o tempo não conta para eles. Eles vivem o presente e organizam as suas atividades, o seu cotidiano, em função das atividades que têm que ser feitas naquele momento. Não tem passado, não pensam no futuro. Então, aí é que é fundamental a questão da percepção do tempo. Diante da percepção do tempo, existe sempre a necessidade de medir o tempo, até de construir instrumentos fundamentais para medir esse tempo. E o tempo tem muitas dimensões. Eu não vou entrar em todas elas, mas eu vou fazer uma rápida referência a partir do mais geral para o particular. Há o tempo cósmico, com uma medida quase inconcebível para as pessoas ou do senso comum. Esses dias ainda eu ouvi uma referência que o nosso universo teria 14 bilhões de anos. Quer dizer, muita coisa, né? Para quem... Existe o tempo geológico, que também é contado em milhões de anos. Os dinossauros teriam existido há 270 milhões de anos. E eu ouvi uma pessoa dizer, eu não acredito em dinossauros, porque não acredito que uma coisa tenha existido há tanto tempo atrás. Existe o tempo histórico. E o tempo histórico ele é datado, porque o tempo cruza com o lugar. E o tempo cruzando com o lugar dá historicidade a esse evento. E eu vou voltar depois a essa questão. Existe o tempo biográfico. O tempo biográfico é do nascimento à morte de cada indivíduo, mas não é um tempo isolado do seu contexto. Uma biografia, ela sempre está embutida num determinado tempo, com as suas características, com os seus valores, com as suas práticas, com seus conflitos. Existe o tempo de trabalho. E eu vou me deter mais no tempo de trabalho e nas questões relacionadas à memória, para depois fazer algumas considerações a respeito do tempo histórico. O tempo de trabalho. Nas sociedades tradicionais, o tempo era referido pelas tarefas a serem cumpridas. Era um tempo referido às tarefas. E essas tarefas estavam condicionadas ao ciclo da natureza. Não havia necessidade de contar minutos ou de contar segundos. As atividades eram exercidas de acordo com os ciclos da natureza. Dia e noite, inverno, verão, né? Em função das estações. As medidas do tempo eram dadas também por referências a esses processos da natureza, como o dia e a noite, ou a sombra que o sol projetava no piso da cabana,
indicando as horas do dia, as atividades a serem desenvolvidas ou as estações do ano. Mais longa a mancha de iluminação dentro da cabana, mais curtos os dias. Atividades relacionadas, por exemplo, para os povos que viviam da criação de animais, dado pelo próprio ciclo dos animais. Era o tempo da ordenha, era o tempo de levar os animais para o campo ou de transmudar locais em função da busca de recursos para alimentar os rebanhos para os povos seminômades. Mas todas as tarefas eram orientadas pela natureza, orientado pelas tarefas, o tempo e as tarefas necessárias à reprodução física e simbólica e cultural desses agrupamentos, dessas comunidades, em geral, pré-industriais. Ao longo, a partir, digamos, do século XII, XIII, no caso da Europa, começa a haver algumas modificações. Modificações que são a gênese, que são a origem de uma nova sociedade que está sendo construída, que está sendo elaborada. Que sociedade é esta? É a sociedade capitalista. O tempo começa a ser uma questão extremamente importante. Por quê? Porque o uso do tempo nessas sociedades tradicionais não separava o tempo de trabalho do tempo da vida. O trabalho estava incorporado às atividades sociais e por meio das atividades sociais se realizavam as atividades necessárias à reprodução material e cultural do grupo. A contagem do tempo era muito vinculada a esses processos naturais. E diz um autor que o relógio da natureza era o galo. Quando o galo cantava, estava na hora de despertar, de levantar e começar a enfrentar as atividades cotidianas. Nessa situação, em geral, as atividades eram múltiplas e muito diversificadas. Não havia uma especialização. As pessoas, os indivíduos, os integrantes daquela comunidade cuidavam do gado, cuidavam da plantação, festejavam com seus parentes, com seus vizinhos, com os demais membros da comunidade, organizavam as festas em função de colheita, em função dos santos que veneravam, enfim, uma série de elementos culturais que levavam a essa mistura entre tempo de trabalho e tempo de vida. Não havia essa separação. A lenta transição para essa sociedade que estava em gestação, que é a sociedade capitalista industrial, começou a produzir diferenças significativas em relação à questão do tempo. O tempo passou a ser controlado. Passou a ser controlado através de alguns instrumentos de medida do tempo, que foram, inicialmente, a utilização dos sinos nas torres das igrejas, o relógio na torre das igrejas, posteriormente, nos edifícios públicos, nas pequenas comunidades urbanas. Em geral, ainda no século XIII e XIV, a utilização dos relógios na Europa eram relógios que tinham um ponteiro só, porque era suficiente para marcar os momentos do dia. Não havia necessidade da contagem de fragmentos menores, de frações menores do tempo. Mas também esses instrumentos foram se modificando, não por uma lei interna da transformação do próprio objeto, mas porque ele correspondia a necessidades que estavam sendo construídas neste processo de formação de uma nova sociedade. Qual é o elemento fundamental nessa nova sociedade? O tempo passa a ser uma mercadoria. Se antes, ainda na sociedade europeia, o trabalho, o tempo
era apropriado pelo servo da terra, que não era um indivíduo livre, mas ele tinha autonomia na utilização do seu tempo. As pressões eram extraeconômicas, no sentido de elevar a produtividade para que o proprietário da terra pudesse se apropriar de um excedente maior. Eram mecanismos extraeconômicos. Com a constituição desta nova sociedade, o servo da gleba, o trabalhador, o produtor direto da sociedade pré-capitalista, pré-industrial, ele era dono do seu tempo e do modo de fazer. Esse modo de fazer já não correspondia mais aos interesses da nova economia em formação. O que aconteceu foi que os servos da gleba foram sendo separados da posse da terra e da propriedade dos meios de produção, dos instrumentos que utilizavam, e foram se transformando em trabalhadores livres. O que significa esses trabalhadores livres? Eles não têm mais nenhum vínculo com os proprietários da terra, nenhum vínculo de lealdade que caracterizava os momentos anteriores. Eles passam a ser absolutamente livres da propriedade ou da posse de qualquer objeto, e eles só têm a sua força de trabalho para disponibilizar para essa nova classe dirigente que está se formando. O que essa classe dirigente adquire não é o trabalho, nem o trabalhador, é a força de trabalho, que é utilizada durante um determinado período do tempo. Quer dizer, é o tempo de trabalho que é comprado pelo novo dono, pelo capitalista. Esse tempo de trabalho é que é uma mercadoria, não é o corpo do trabalhador. É o tempo de trabalho. O tempo passa a ser uma mercadoria. No século XVIII, Benjamin Franklin, traduzindo o espírito do capitalismo entre as diversas normas que ele construiu, aconselhando a como se inserir no mercado de trabalho, a primeira, mais importante, que ainda perdura, é: o tempo é dinheiro. E o tempo não pode mais ser gozado, o tempo não pode passar, o tempo é gasto. E tempo gasto é perda de numerário para aquele que emprega este trabalhador. A apropriação se dá com a reunião desses trabalhadores no mesmo espaço de trabalho. É o início do sistema de fábrica, podia não ser mecanizado ainda, mas é uma forma de deter dentro de um determinado espaço, durante uma jornada, sob controle do empregador, da sua força de trabalho, para produzir do modo como está sendo exigido dele. Esse controle do tempo é alguma coisa de absoluta prioridade e prerrogativa do empregador. Durante muito tempo foi proibido aos trabalhadores usarem um relógio dentro do local de trabalho. Porque desde o início da história do capitalismo, foi observado o roubo do tempo de trabalho por parte do empregador, dando início à jornada alguns minutos antes e prorrogando a jornada alguns minutos depois. A luta pelo tempo de trabalho acompanhou a sociedade capitalista desde as suas origens. A luta pela redução da jornada de trabalho. A luta pela redução da jornada de trabalho. No caso da Inglaterra, a reivindicação era da redução de 12 para 10 horas, foi extremamente combatida pelo empresariado da época, que usava argumentos de que, com essa redução de 2 horas na jornada de trabalho dos trabalhadores, dos operários industriais, a economia da Inglaterra iria à bancarrota e seria o caos, seria o fim enfim, do equilíbrio econômico da Inglaterra, né? Ao ser adotado às 10 horas, um tempo depois, o empresariado estava extremamente satisfeito, porque além da economia que tivera com a redução de 2 horas da jornada de trabalho, como despesa com combustíveis para os fornos, enfim, de uma série de outras coisas, aí a produtividade dos trabalhadores tinha se elevado.
por todo um mecanismo que é extremamente bem analisado, que mostra, numa situação de satisfação, a elevação da produtividade pode ser um resultado bastante obtido. Neste processo de apropriação do tempo de trabalho, houve sempre uma resistência muito grande. Onde há opressão, sempre há resistência. Não há como afirmar que a opressão ela é sentida sempre de modo acatado. Há resistência, e a resistência se apresenta das mais diferentes formas. Dá para citar, no início do século XIX, o movimento ludista, que foi o movimento de quebra de máquinas, que não foi só contra as máquinas, mas contra um tipo de vida que estava sendo ameaçado pela introdução das máquinas e pelas novas relações de produção que estavam sendo implantadas, né? A proibição do uso do relógio dentro do local de trabalho foi respondida de diferentes formas, né? Através da burla e através de mecanismos que levaram os trabalhadores a controlar o seu tempo de trabalho. A Simone Weil, uma filósofa do século XX, ela afirmou num dos seus escritos que o símbolo da opressão do capital sobre o trabalho estava instalada no início, na entrada da fábrica, que era exatamente o cartão-ponto, que é a forma de controle sobre o trabalho. O que aconteceu neste processo de transição, que foi um processo que durou muitos séculos, foi o esforço bem-sucedido de apropriação do tempo e das formas de trabalhar. Isso porque a forma de trabalhar dos produtores independentes não era conveniente ao capital, porque ele era, como eu já falei, um tempo de trabalho entremeado com o tempo social, com o tempo da vida. E era um trabalho cheio de porosidades. O que é uma jornada de trabalho cheia de porosidades? É cheia de pequenos lapsos de tempo durante os quais o trabalhador não está produzindo para o seu empregador. A economia de tempo é ainda um processo permanentemente buscado. Um sociólogo argentino escreveu um livro onde ele detalha todo este processo e ele chamou o processo de trabalho a economia de tempo. A economia de tempo é fundamental. E ela reaparece continuamente na história do trabalho, da organização do trabalho e do processo de trabalho. O Taylorismo e o Fordismo avançaram incrivelmente nessas formas de controle do tempo. Taylor, sobretudo, com a sua definição de tempos e movimentos, uma superdivisão do trabalho em tarefas extremamente fragmentadas e simplificadas, das quais cada trabalhador tinha que aprender a executá-la conforme as diretrizes dos gabinetes de tempos e movimentos ou de métodos de trabalho. A elevação da produtividade registrada por essas modificações foi surpreendente. O Taylor argumentava que esse resultado seria benéfico para o conjunto da nação americana, final do século XIX, início do século XX, como seria extremamente favorável para os empregados e para os empregadores. Resultados que ele mesmo aponta nas suas publicações mostram que, enquanto os resultados podiam ser 100%, 200%, 300% melhores para os empregados, em termos de salários, aumentavam 20%, 30%. Né? E foi uma forma de avançar incrivelmente no controle do tempo. Isso não se deu de maneira pacífica.
onde foi sendo adotado o sistema taylorista de organizar a produção e o processo de trabalho, foi seguido sempre de resistência manifesta na forma de greves, na forma de paralisações de trabalho, e por aí vai. Um avanço maior ainda se deu com a implementação da linha de montagem, que foi uma invenção do Henry Ford nas fábricas de automóveis. Já então, o tempo de trabalho não dependia de uma adesão do trabalhador às imposições das escalas gerenciais dentro de uma fábrica, mas a intensidade do trabalho, a redução da porosidade do trabalho era devida à intensificação, à aceleração da linha de montagem. Bom, o Fordismo foi a forma predominante, hegemônica de organização do trabalho, sobretudo a partir da Segunda Guerra Mundial, entrando em crise na década de 70 do século passado. Ainda hoje, a questão da economia do tempo é uma questão chave na organização do trabalho, hoje já, de certa forma, abandonando o taylorismo e Fordismo, adotando outras formas de gerenciamento da produção e da força de trabalho, sobretudo vinculados ao modelo japonês, que é um processo extremamente bem-sucedido de fazer com que os trabalhadores incorporem, vistam a camiseta da empresa, incorporem o ethos da empresa e desenvolvam um tipo de vinculação, um tipo de lealdade com a empresa que os leva a condições de trabalho que têm sido demonstradas extremamente penosas, uma superintensificação do trabalho, levando a doenças profissionais gravíssimas, a inutilização de trabalhadores, a medidas extremas de autodestruição dos trabalhadores, que tem sido registrada, mas bastante escondidas, né, do grande público. Embora a palavra de ordem seja a gestão inspirada no modelo japonês, aquele modelo tradicional do taylorismo e do Fordismo ainda estão plenamente em funcionamento. A expansão da atividade industrial para países antes tradicionalmente rurais, etc., que é o caso da China, que é o caso de outros países do sul da Ásia, sem dúvida, o sistema de produção adotado é o sistema taylorista de trabalho extremamente fragmentado, repetitivo, à exaustão. Tá? Se pode verificar esse tipo de coisa também. Eu acho que os documentários a respeito do trabalho que tem sido feitos são extremamente importantes para mostrar o que é a realidade do trabalho hoje. Eu cito dois. Um deles feito por um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sobre o corte de cana nas usinas do interior de São Paulo. Imaginem vocês que um trabalhador chegou a cortar 52 toneladas de cana numa jornada de trabalho. Em 3 anos, ele estava absolutamente inútil e morreu precocemente, porque já não tinha mais condições de trabalho. Foi exaurido pelas condições de trabalho. E aí a questão-chave é o sistema de pagamento. O sistema de pagamento é por produção, induzindo o trabalhador a trabalhar exageradamente em termos de jornada de trabalho, em termos de intensificação do trabalho, para ter uma boa produção e para poder ter um ganho um pouquinho melhor. O outro documentário, talvez vocês conheçam, é Carne e Osso, que é o trabalho nas plantas de abate de aves, de gado e de suínos. Sobretudo, o trabalho no esquartejamento das aves é alguma coisa assim impressionante. A quantidade de movimentos que são feitos durante uma jornada e que são contados por uma aparelhagem extremamente sofisticada.
dá 1.000, 2.000, 3.000 por hora, por jornada, coisas desse tipo, né? Sempre há uma resistência. Neste longo processo de consolidação da sociedade capitalista industrial, houve sempre um embate muito grande entre uma forma de organizar o trabalho e uma resistência a essa forma. Você assistiu à primeira parte da conferência, As Dimensões do Tempo, Memória e Esquecimento, com a professora Lorena Hausmann. Na semana que vem, você acompanha a segunda parte dessa palestra. Obrigado pela sua companhia e até a próxima!